Tem filho adulto que está passando por uma fase difícil e realmente precisa de ajuda. Mas também tem filho adulto que já entendeu que enquanto a mãe ou o pai resolver tudo para ele não precisa assumir a própria vida. E muitas vezes, tentando proteger nossos filhos, nós acabamos adiando justamente a responsabilidade que ele precisa aprender. Hoje eu quero conversar com você sobre como perceber essa diferença e até onde ajudar os nossos filhos sem carregar a vida deles nas nossas costas. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que dificuldade e acomodação não são a mesma coisa. E o que a gente precisa entender é que nem todo filho adulto que precisa de ajuda está acomodado. De repente, ele está passando apenas por uma fase difícil. Então, tem várias maneiras da gente identificar. Não é que a gente não precisa e não pode ajudar nossos filhos, muito pelo contrário. Eu acho sim que é muito necessário e a gente como mãe, como pai, está aqui nesse mundo para isso, para dar esse suporte que nossos filhos precisam, né? Então, o problema começa quando aquilo que deveria ser temporário, aquela ajuda que você está dando para aquele filho, teria que ser temporário, só que ela acaba que se estende, vai se estendendo, e aquilo vai, tipo, você não vai sabendo ali quando que essa ajuda vai terminar, porque a pessoa vai se acomodando nessa situação. É claro que tem aquele filho que precisa de uma ajuda específica, você ajuda e ele consegue sair daquilo ali e consegue seguir o caminho dele, consegue caminhar com as próprias pernas, tá? Então, tem uma diferença muito grande. E a gente colocar ali um tempo para que isso seja resolvido e a gente conseguir também identificar essa diferença faz toda a diferença, ok? Outra coisa, quem realmente quer sair da dificuldade também se movimenta. Você está ajudando seu filho ali, você está fazendo tudo que você pode fazer, você está dando suporte, você está ajudando da maneira que você pode, só que você vê que essa pessoa, ela não se movimenta, ela não tem uma ação para poder sair daquela situação. Vamos supor, tá desempregado, meu filho está desempregado, está aqui dentro da minha casa, não está me ajudando em nada, mas ele está desempregado. Mas o que ele está fazendo para conseguir o emprego? Ele está saindo? Ele está fazendo um curso, sei lá, para poder melhorar ali sua capacitação? Ele está indo atrás? Ele está mandando currículo? Ele está indo nas empresas? Ele está procurando? Então tem tudo isso também. Ou ele fica deitado o dia inteiro jogando videogame ou fica no celular. E aí quando fica à tardezinha, ele vai para casa dos amigos ou os amigos vêm para casa. Final de semana ele sai com os amigos. E aí você dá dinheiro, né? Porque ele não tem dinheiro para sair. Então acaba que você tem que ajudar. Então, é tudo isso, é a gente identificar isso, tá? E a gente não tem que ficar cuidando de filho que já tem mais de 20 anos, 30 anos e por aí vai. Então a gente tem que identificar se a pessoa está acomodada naquela situação. Quem realmente quer sair da dificuldade também se movimenta. É da gente pensar, né? Tá ruim para mim? Tá, mas se você não faz nada para melhorar, então é muito difícil que isso vá mudar, né? Que a sua situação ali vá mudar. Se você sempre evita as consequências, ele não aprende. Gente, eu já fui essa mãe e hoje eu me policio bastante. A gente simplesmente não quer que o filho da gente passe por determinadas situações. E com o tempo a gente vai simplesmente ali, vai tirando as dificuldades do caminho dele. Só que isso é a pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer com o filho, é a pior coisa,
porque esse filho nunca vai aprender. Ele nunca vai caminhar com as próprias pernas. Ele sempre vai precisar de alguém ali para estar apoiando ele. E aí a gente pensa, que filho eu quero deixar para o mundo? Que tipo de ser humano eu quero deixar? Um ser humano que precisa de uma bengala para tudo? Ou um ser humano que consegue ali resolver suas situações, consegue viver, passa pelas dificuldades da vida e consegue caminhar e se melhorar. Então a gente tem que pensar nisso também. Às vezes a gente fala, mas eu protejo meu filho. Claro que a gente quer proteger o filho. Claro que a gente não quer que o filho passe por dificuldade. Claro que a gente não quer que o nosso filho sofra. Eu me lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, gente, quando meu filho tinha uma febre, ou minha filha tinha uma febre, ou uma dor de garganta, ou não sei, alguma coisa, ou machucava, caía, né? Se machucava, eu rezava porque eu queria que aquela dor que ele estivesse sentindo naquele momento passasse para mim. Eu não queria que ele sofresse ou ela sofresse. E eu acho que esses dias eu até conversando com meu filho, de uma certa maneira, eu errei em algumas coisas ali, porque eu fui tirando muitas vezes as dificuldades da frente deles ali, do caminho deles, e hoje eu me arrependo mesmo, porque eu não devia ter feito. Tem coisas assim que a gente, por mais que meus filhos sejam pessoas muito boas hoje, eles têm a vida deles, moram sozinhos, mas eles demoraram também para sair de casa, viu? Não foi assim, nossa, completou ali, terminou a faculdade e saíram, não. Tá? Minha filha saiu primeiro, saiu com 24 e meu filho saiu com 29. Mas eu vou contar depois essa história e como foi isso ao longo do vídeo. Vamos lá então. Ajuda sem prazo pode virar uma forma de vida. Isso é uma realidade. Seu filho foi para sua casa porque brigou com a esposa, se separou e está lá na sua casa. Só que já se passaram 3 meses, 6 meses, 8 meses e ele está lá. E aí é bom ter o filho por perto, mas é bom também que o filho, depois que ele sai, que vai viver a vida dele lá fora, ele não é mais aquele mesmo filho que morava na sua casa antes de sair. Ele se transforma, porque ele já conhece o mundo lá fora, ele fora da nossa casa, claro, ele já tem outra maneira de ver as coisas. Nunca mais aquele filho que já saiu de casa, se ele voltar, ele nunca mais vai ser o mesmo. Comenta aqui se você já passou por essa situação e você entende o que eu estou falando. Não vai ser o mesmo. Muda tudo, muda até a forma como ele age com a gente, a forma com que ele vive dentro de casa, muda tudo. E isso é uma dificuldade pra gente. É difícil você lidar com o filho adulto, não dá mais para você falar, você deixou sua roupa lá no chão, eu não quero que você deixe esse calçado aqui na porta, tem que limpar aquele seu quarto. Como é que você vai falar esse tipo de coisa para uma pessoa que às vezes tem quase 40 anos ou 30 e poucos anos? Como é que você vai ficar chamando a atenção? Então, é muita coisinha assim que parece boba, mas não é. No dia a dia isso pesa muito e enche o saco. É você falar, bom, você tá aqui dentro de casa, mas vamos supor, te dou 6 meses aí para você resolver sua vida. Ou, quando completar um ano aqui, eu acho que já deu. Você precisa resolver aí o que você precisa resolver na sua vida é arrumar um lugar para você morar. Eu tô dando só um exemplo e eu sei que isso é difícil. Eu já fiz isso, então eu vou falar para você que é difícil, viu? E principalmente deles entenderem isso e aceitarem. Que eles acham que a gente é que tá errada, porque a gente tem que aceitar tudo, porque a gente é pai e mãe. A gente tem que entender que uma ajuda saudável, aquilo que você tá fazendo para que seu filho melhore, você tem que dar um caminho para que ele tenha uma autonomia na vida, para que ele consiga resolver a própria vida.
Não ficar dependente da gente, não a gente querer puxar esse filho adulto para como se ele fosse um bebezinho e a gente ficasse ali, sabe? Eu sei que é gostoso ter as crias da gente perto, é bom, mas a gente tem que entender também que o filho ele precisa crescer. Ele precisa, não dá para a gente ficar protegendo. E hoje, cada vez mais, os filhos estão ficando mais tempo dentro de casa. E aí é complicado. É complicado porque você está lidando com pessoas adultas que não vão aceitar mais as suas ideias, não vão aceitar mais as suas cobranças. E aí, dentro de casa, vai ficando uma situação insuportável. Porque ele não vai mais ouvir você. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, dá um prazo, combinar ali, ó, é esse tempo. Ele vai aceitar? Não. Ele vai ficar chateado? Vai ficar muito chateado com você, tá? Mas você tem que ser firme. Tem vídeo aí no canal aí para você aprender a dizer não. Tem vídeo aí sobre um assunto parecido também sobre filhos. Então vou deixar aí nos cards depois para vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? Bom, o custo dessa ajuda também precisa ser calculado. Muitas mães sustentam filhos adultos enquanto deixam de guardar dinheiro, cuidar da própria saúde, viajar ou organizar a velhice. A dificuldade do filho hoje sempre parece mais urgente do que a sua própria vida, os seus próprios projetos. Então, às vezes você tinha lá um dinheiro guardado ou você estava se planejando para fazer tal coisa, mas aí o seu filho precisou de alguma coisa, você foi lá, tirou todas as suas economias, colocou ali no seu filho. Só que isso não vai ter uma volta. Muitas vezes tem filho que acha que ele não tem que pagar os pais, né? Ele empresta alguma coisa dos pais e ele acha que ele não tem que pagar, não. Eu não tenho que devolver aquele dinheiro. Ou às vezes, ó, demora anos para devolver, se devolver. E aí você vai fazendo o quê? Você vai adiando a sua vida, você vai adiando a sua aposentadoria, você vai adiando os seus projetos cada vez mais. E quando você chegar na velhice, como é que vai ser? Você precisa também ter ali as suas economias, cuidar da sua própria vida, porque o seu filho está jovem, está novo. Ele consegue sim cuidar da vida. Consegue, com certeza, gente, consegue, tá? Então, assim, essa mania da gente falar, ai, coitadinho, ele não consegue, tá tão difícil, não. Talvez ele que não esteja com vontade ou tá mal acostumado de você sempre resolver tudo para ele e dar as coisas de mão beijada sem ele precisar levantar um dedo para conseguir. Isso não é ajuda, gente. Isso é bengala, isso é bem diferente. Ajudar um filho adulto não pode significar abandonar a sua própria vida. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa quando você realmente depender, se aquele filho que sempre está ali precisando de ajuda, como é que ele vai te ajudar um dia se você precisar? Tem pais aí de 80 anos que ainda estão ali ajudando o filho ali de 50 e poucos anos, ajudando o neto, ajudando o bisneto. Você passa a vida toda ali naquela demanda. Então a gente tem que pensar nisso. Quem mora na casa precisa assumir responsabilidades completas. Não é apenas ajudar. Então, seu filho está dentro da sua casa, seu filho já tem mais de 20 anos, 25, 30 anos ali dentro da sua casa. Até menos, né, gente? Depois dos 18, já dá para ter ali umas responsabilidades. Então, ele tá ali, ai, mas ele me ajuda, de vez em quando ele lava uma louça. Ah, ele me ajuda de vez em quando eu dou um dinheiro para ele, ele faz tal coisa. Não, gente, a gente precisa, se o filho mora dentro da casa, ele também tem que ter responsabilidades ali dentro, de ajudar. Não só na parte de cuidar da casa, de cuidados ali, de tarefas, como também financeiramente. Então, não é ele ir lá e receber e trazer uma Coca-Cola para casa. Não, ele ter ali uma responsabilidade, ou na energia, ou na água, ou no gás, sei lá. Mas alguma coisa precisa. E eu falo para você
que isso deixa ele, ele começa a ter uma responsabilidade. Ele começa a entender que casa não funciona do nada. Tudo dentro de uma casa é pago. A internet é pago, o gás é pago, o chuveiro elétrico ali que ele liga é pago, tem que pagar energia. Quando ele abre a geladeira ali e pega alguma coisa ali para comer, um requeijão para passar no pão, uma margarina, uma manteiga para passar no pão, aquilo tudo é dinheiro, né? Se ele deixa a roupa lá, a gente é dinheiro ali que a gente tem que comprar material de limpeza para lavar roupa, para lavar o banheiro que ele usa, o papel higiênico que ele usa, a torneira ali que ele liga para escovar os dentes de manhã, aquela água tem um valor, tudo numa casa tem um valor, tudo. Então ele tem que ter alguma responsabilidade sobre isso e não é favor nenhum. Ele não está fazendo favor. Ele está simplesmente começando a cuidar da própria vida e entendendo que uma casa custa, não é de graça. Se ele pega seu carro e sai, e a gasolina? Né? Então tem tudo isso que a gente tem que pensar. Quando você colocar limites, ele pode reagir. Isso vai ser básico. Isso aí eu falo para você. Tem muita gente que às vezes demora para tomar uma decisão dessa, ou porque não quer se incomodar, ou porque fala, ah, não, eu vou falar, vai ter briga, isso aí não vai ser legal, eu não vou me incomodar com isso, e vai acomodando, vai se acomodando. E vai deixando aquele filho adulto cada vez mais acomodado. Cada vez mais acomodado. Então, é da gente pensar, a gente tem que. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. A minha filha saiu. Vou até falar para vocês aqui, contar essa partezinha aqui. A minha filha saiu de casa com 24 anos. Ela já tinha terminado a faculdade. Ela fez faculdade de arquitetura e urbanismo. Quando ela saiu de casa, ela não saiu de casa muito feliz comigo, não. Ela tinha três cachorros e ela saía, tipo, final de semana, ia para casa do namorado, deixava esses cachorros comigo. E aqui em casa, né? Porque os cachorros moravam aqui. E ela não queria responsabilidade com esses cachorros. Ela não queria limpar a sujeira desses cachorros. Os cachorros ficavam doentes, eu que tinha que levar no veterinário, eu que tinha que pagar a despesa dos cachorros. E isso foi me injuriando. Isso foi me injuriando. Até que quando eu confrontei ela, quando eu falei que aquela situação não dava mais, ela ficou brava, arrumou um lugar para morar e foi morar, né? Então, cada situação é cada situação. Eu sei que foi difícil para mim quando ela saiu, nossa, foi muito difícil mesmo. E eu não queria também que ela saísse daquela maneira, eu queria que ela tivesse saído uma boa, sabe? Mas teve que ser assim. A gente se entendeu depois? Sim, a gente. E também nunca deixamos assim de nos falar, não foi assim grande, mas foi um aborrecimento, tanto para mim quanto para ela. Ela saiu da zona de conforto dela. Ela não pegava ônibus na minha casa. Aliás, ela nunca nem sabia o que era pegar um ônibus. Ela teve que pegar ônibus porque ela usava carro aqui em casa. Então, quando ela saiu, ela não tinha ainda o carro dela. Então, foi bem difícil para ela. Ela teve que aprender a pegar ônibus, ela teve que ir trabalhar, né? Aliás, ela já estava fazendo até estágio com arquiteto. Então, ela teve essas dificuldades aí. Teve que cuidar da casa, chegar, cuidar dos cachorros, limpar. Então, muda a configuração. Mas foi bom, foi ótimo. Sabe? Ela cresceu muito, muito, muito. Hoje ela é uma mulher assim totalmente responsável da vida dela. Então, é difícil da gente confrontar? É difícil, mas é necessário, gente. É necessário, tá? O meu filho. Ele falava para ela assim: você é doida de sair de casa? Você tá doida? Ó, tem que pagar. Ele é muito racional. Então ele fazia as contas ali. Ah, tem internet, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar gasolina e tal. Porque tudo aqui, por exemplo, saía, meu marido abastecia o carro, sabe? Tudo assim. E aí,
ele começou a ficar muito chato dentro de casa. Chato mesmo, sabe? Ah, horário de comer, por exemplo, se meu marido trazia alguns amigos, ele não gostava muito, aí ele se trancava no quarto, ele não gostava de música, meu marido já gosta. E meu marido já parou, hoje ele nem ouve mais, mas ele antes gostava bastante. Enfim, aí ele começou a implicar com tudo. Ele implicava do jeito que eu fazia comida, ele implicava o horário que eu fazia comida, ele falava para mim, por exemplo, domingo, se você atrasar seu almoço, ele falava que aquilo não existia, porque o almoço era no máximo até meio-dia, e muitas outras chatices aí que foi. Aí um dia aquilo me injuriou, eu chamei ele e falei, olha rapaz, o negócio é o seguinte, não tá dando não. Eu acho que você chegou a hora de você seguir o seu caminho, de você arrumar uma casa e de você ir morar. Deu aqui. Porque não dá. Falei, 3 velhos dentro de uma casa tá meio difícil aqui. Tá pesado, tá puxado. Tá na hora de você ir. Você conhecer o que é a vida lá fora. Vamos, tá na hora. A vida lá fora é muito boa também. E eu acho que você sim precisa ir morar sozinho. E aí, se você quiser comer 11 horas, 10 horas da manhã, você come. Se você quiser levantar meio-dia, você levanta. Se você quiser deixar roupa jogada, você deixa. Então, a vida é sua, a casa é sua. Mas aqui na minha casa tem regras. Então eu também posso fazer dentro da minha casa o que eu quiser. Eu não tenho que ficar uma pessoa ali me criticando o tempo todo. E tava nesse naipe. Mas aí foi isso. Foi difícil dele sair? Foi. Mas ele saiu. E aí hoje ele também mora sozinho, tem a vida dele. Tem 2 cachorros também, 2 cachorras. Cuidam da vida deles, estão super bem. Então é isso, tem horas que a gente tem que ter essa conversa. É complicado, dói na gente, a gente não gostaria de fazer isso? Não, mas é necessário. E eu ainda falo para você, os meus ainda saíram, eu acho que com 24, ela com 24 e ele com 29, então eu acho que eles já até saíram meio tarde. Mas é isso. Então eu tô contando aqui o meu relato para você entender que é isso. Se a gente não chegar naquele momento e ser sincero e falar sem briga, expor ali a sua situação. Eu não estou gostando disso, está ruim para mim. E está na hora de você seguir. Não é nada ruim. Falando hoje para você, eu acho que eles estão muito bem. Então foi a coisa certa que eu fiz. Quando eu olho assim, eu falo, é isso mesmo. É se eles estivessem até hoje aqui morando comigo, eu acho que o tanto que eles não tinham crescido, tinham ficado aqui, tudo dependendo. Hoje não, eles sabem que tem que pagar conta, eles sabem a situação financeira deles que eles têm que cuidar, eles têm os animais deles, eles não têm filho, mas eles têm os animais deles que eles precisam cuidar, eles têm o carro deles, cada um tem o seu carro e eles precisam cuidar da manutenção desse carro, precisa colocar gasolina, eles moram sozinhos, eles têm que cuidar ali de tudo, de mercado, de água, de luz, de internet, sei lá, e por aí vai. A manutenção da casa. Então, e fora que mora sozinho é outra vida, né? É outra vida. A pessoa aprende muito, a pessoa cresce muito, porque a pessoa olha e ela vê que é tudo responsabilidade dela, né? Então cria-se uma responsabilidade muito grande. Então, para fechamento desse vídeo, eu falo para você: um filho adulto pode precisar de seu apoio, mas a vida dele tem que ser responsabilidade dele, não sua. Pensa nisso, tá? E o vídeo de hoje foi sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.